Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar, meditar sobre o texto que está em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que trata da tentação de Cristo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de enjoar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondendo Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor nosso Deus, possamos compreender como podemos vencer se estivermos ao lado do Senhor Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Amados, esse texto mostra como nós podemos vencer um debate de forma digna, honesta e correta. Este texto mostra como nós podemos usar a verdade para que possamos prevalecer no dia mau. Como nós estamos em dias maus, nada mais sensato do que estudar como Jesus venceu no dia mau. A primeira coisa que nós podemos observar no primeiro versículo é que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Nós muitas vezes nos perguntamos no meio da provação, no meio da tentação, por que estamos sofrendo esse problema, passando por essa dificuldade? Nós podemos observar no texto que nós passamos por essas dificuldades porque nós somos levados a passar por essas dificuldades pela vontade de Deus. Não é uma coincidência, não é um ato fortuito. É a vontade de Deus que acontece em nossas vidas. Neste momento, toda a humanidade está passando por uma provação. Tanto aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, quanto aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. E cada um vai ter que enfrentar as suas dificuldades de acordo com aquilo que lhe é apresentado, e no final nós seremos julgados sobre a forma como enfrentamos essas dificuldades. E Jesus passou por uma dificuldade de estar no deserto e ainda fazer um jejum por 40 dias e por 40 noites. Bem diferente, por exemplo, do que aconteceu com Adão. Adão estava num paraíso, num Éden, onde nada lhe faltava. E enquanto Jesus foi enfrentar a sua provação no meio de um jejum. E aí a Bíblia nos diz: Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira forma como Satanás veio a tentar o Senhor Jesus foi sobre a autoridade, sobre o poder e sobre ele ser filho de Deus. Quantos cristãos caem nesse pecado, nessa tentação, entendendo que por serem filhos de Deus também, que nós somos filhos de Deus, podem fazer o que quiserem, podem agir da forma que pretendem. E muitos
no momento em que são confrontados com a verdade, eles negam a verdade, relativizando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus de uma maneira que é confortável para aquele desejo, para aquela situação. Quantas pessoas, quando são tentadas a usurparem a autoridade de Deus, eles simplesmente leem a Bíblia de uma maneira torta, ou negam a Bíblia, usando o argumento cultural, usando algum argumento falso, para negar o conteúdo da palavra de Deus. Mas vejamos como é que Jesus vai responder a Satanás, quando Satanás coloca Jesus numa posição que naquele momento não era própria para ele. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus poderia ter usado argumentos até na sua própria autoridade, sendo ele perfeitamente Deus. Mas Jesus se coloca numa posição de servo e ele vai usar a própria Bíblia para responder a Satanás, dizendo que o alimento é algo que é lícito e é correto, mas é muito mais importante para a gente servir ao Senhor Deus e nos alimentarmos da palavra de Deus, porque as coisas materiais elas vão embora, mas as coisas espirituais elas se concretizam nas regiões celestiais. Então, para vencer o primeiro ato desse debate, Jesus ele se coloca na posição de humildade, onde logo depois ele vai ensinar isso aos seus discípulos no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Ele vai usar a palavra de Deus e vai prevalecer sobre o diabo. A segunda tentação que Jesus passa está descrita: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É outra forma de usurpar a autoridade e o poder de Deus que muitos homens fazem quando eles contradizem aquilo que a Bíblia ensina, quando eles dizem que por ser filhos de Deus eles podem fazer qualquer coisa. Nesse momento nós vemos muitos cristãos dizendo que não são invulneráveis ao coronavírus. Isso não é verdade. A Bíblia não coloca as coisas dessa maneira. Muitas pessoas não estão se cuidando, não estão se protegendo, considerando que são invulneráveis, porque são servos de Deus. E Jesus vai responder a essa tentação que é de Satanás, dizendo que não deve tentar a Deus. E o que é tentar a Deus? É dizer: ora, já que eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. O fato de você ser alguém que foi salvo pela graça de Deus não torna você autoridade sobre Deus. Ninguém pode determinar a Deus o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer, porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus, ele está destruindo o argumento de Satanás. E nós podemos observar que muitas vezes, tal como Satanás, as pessoas usam a palavra de Deus de uma maneira torpe, de uma maneira que vai agradar ao seu coração e satisfazer os seus desejos. Mas a verdadeira interpretação da Bíblia é usando a própria Bíblia. E assim, quando você faz isso, você se torna vencedor em Cristo Jesus. E por último, Satanás vai dizer a Jesus: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo te darei, se prostrado me adorares.
Essa é uma forma como muitos cristãos têm agido. Eles tomam a Deus como alguém que faz barganhas. Deus não faz barganhas, porque Deus não tem necessidade de coisa alguma do homem. Deus é um ser todo-poderoso. Ele é autossuficiente. Ele não precisa do homem para nada. Quando você barganha com Deus, olha, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, você está agindo não como alguém que é filho de Deus, mas como alguém que serve a Satanás. Porque Satanás, sim, ele faz barganhas. E como ele é mentiroso, ele não cumpre as suas barganhas. Mas com Deus não é assim. Deus, ele faz as coisas de maneira graciosa. Ele nos salvou em Cristo Jesus e nós não fizemos nada para sermos salvos. Ele nos regenerou pelo seu Santo Espírito e nós não fizemos nada para isso. Nós somos feitos santos e para isso nós não fizemos absolutamente nada para sermos santos. E nos dá a oportunidade de fazer a vontade dele e viver em santidade. E depois disso tudo ainda nos recompensará lá na glória, segundo as obras que nós fizemos aqui na terra. Então, Deus, ele trabalha com graça sobre graça. Ele faz por você, te abençoa e te recompensa pela bênção que ele proporcionou a você. Então, Deus não é o Deus da barganha. E por isso que Jesus vai responder: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É só a Deus que nós adoramos. Isso é importante porque ainda que alguém nos faça um bem, e nós sejamos gratos a alguém por o bem que aquela pessoa fez a você, a nós, em primeira instância, não em última, em primeira instância, esse bem ele vem de Deus. E é a Deus que nós devemos agradecer. Portanto, todas as vezes que você deixa de agradecer a Deus pelo bem que Ele tem feito a você, todas essas vezes você está negando algo que é somente dele. Não que nós sejamos ingratos ou nós não devamos cuidar daqueles e honrar aqueles que nos ajudam. Mas precisamos entender que a causa primeira de todas as coisas que nos acontecem é o próprio Deus. E todo culto deve ser somente a Deus, e a ninguém mais, somente a Deus. E é por isso que depois disso, Satanás ele vai embora. Com isso, o deixou o diabo, e vieram anjos e o serviram. Então, se você quer vencer um debate, use a palavra de Deus. Se você quer vencer na sua vida, viva ao lado de Cristo Jesus. Se você quer vencer nos seus objetivos, compreenda que, como Jesus fez, você também deve fazer, que é fazer todas as coisas que foram ditas pelo Pai, através do Filho e por intermédio do Espírito Santo. Quando você faz essas coisas, o que quer que aconteça na sua vida, sejam coisas que você ache boas, ou sejam coisas que sejam difíceis para você suportar, todas essas coisas levarão você a uma edificação espiritual. Mas todas as vezes que você faz as coisas pensando na sua ganância, no seu eu, no seu ego, naquilo que você precisa, nas coisas deste mundo, e deixa de olhar para Cristo, você perde. Ainda que você imagine que você ganhe. Então, por exemplo, Satanás, lá no Éden, ele venceu o debate com Adão e Eva, mas perdeu. Adão e Eva tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e à primeira vista havia um ganho, mas eles perderam. Caim matou Abel, imaginando que ele estava vencendo, mas na verdade ele perdeu. E quem venceu, mesmo morrendo, foi Abel. Então, quando você ganha com Cristo, a sua vitória é eterna.
Quando você perde, quando você ganha com Satanás, a sua derrota também é eterna. Não há como você ganhar usando as estratégias de Satanás, mentindo, enganando, usando os falsos argumentos. Ainda que você vença o debate naquele momento, você perde. Mas quando você está ao lado de Jesus, você será mais do que vencedor. Se você fizer como Jesus fez, você será vencedor, ainda que você morra. Porque você vai estar morrendo e estando com Cristo. Mas quando você tenta fazer as coisas da sua maneira, você certamente não está vencendo, você está perdendo. Então o cristão é aquele que morre para o mundo para viver mais no céu. E todas as vezes que nós somos carnais, nós nos esquecemos de Jesus. Mas só pela graça dele que nós nos mantemos firmes. Mas o ideal, o correto, é vivermos em santidade, a santidade que ele nos tem proporcionado. Porque quando nós somos santos, nós somos fortes em Cristo Jesus, porque somos fracos na carne. Então, quanto mais firmes nós somos em Cristo Jesus, mais e mais nós estaremos habitando nos céus aqui na terra, até que um dia nós veremos Cristo face a face e habitaremos com Ele no céu pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, que possamos aprender a vencer estando ao lado do Senhor, que possamos aprender a usar a palavra do Senhor para vencermos os nossos adversários, Deus, e possamos amar como o Senhor amou e compreender a Tua palavra, Deus, para que possamos ser vivos em Teu nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos entoar um hino ao Senhor, o hino número 17, Deus seja louvado. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amados, vamos agora passar ao momento da família da aliança. De forma especial, nós vamos orar pela família, por duas famílias, a família de Morada e a família de América. A família de Morada é do nosso irmão Isaac, da nossa irmã Neide e do Islã. E na família de América é o Gilberto, a Geise e o Gael. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, essas duas famílias, ó Deus. A família do Isaac e a família do Gilberto, Deus. Posso abençoar, ó Deus, o Isaac e a Neide, ó Deus. Enchê-los da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus. Abençoa, ó Deus, o Irlã, ó Deus, que possas tocar no seu coração, Deus. Também, ó Deus, te peço pela vida do Gilberto e da Geise, ó Deus, e do rebento que nasceu essa semana, ó Deus, o Gael.
Tu possas abençoar o Gael, ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Deus. E trazer, ó Deus, alegria a essa família. É isso que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não há impossível para Deus. Põe a sua confiança no Senhor Jesus, que para Ele nada é impossível. Não há impossível para Deus. Não há, não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe no céu, na terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Meu Deus tem todo o poder. Meu Deus tem todo o poder. Amém. Glória a Jesus. Amados, só alguns avisos, né? Em função da epidemia, da pandemia do coronavírus, as programações da igreja foram canceladas, como o aniversário da igreja, e outras foram suspensas, como o almoço das famílias presbiterianas, que será feito numa outra data, os trabalhos no hospital, os trabalhos no Jaime, os cultos, os estudos, todos eles serão suspensos por uma orientação do sínodo e também uma orientação do governo estadual, né? Então nós estamos cumprindo determinações das nossas autoridades. Mas peço aos irmãos que se reúnam nas suas casas, que orem, e podem contar com o conselho da igreja. Tanto o pastor quanto os presbíteros estão à disposição dos irmãos. Os telefones nós estamos colocando no nosso grupo do WhatsApp, para os irmãos terem conhecimento. E também, se você tiver alguma dificuldade, algum problema que nós possamos ajudar, você pode contar conosco. E é isso. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.